Não, mas o celular não dá, pelo que a gente estava conversando antes ali na pré-live, né? Tu disse que Na vocês salinha de ajudam. espera. Tu disse que a Credo Lab, no caso, ajuda. O Uhum. smartphone ele ajuda a compor, né? Pelo que vocês fazem no mercado, a compor o score de crédito, é isso? Então, por como é que isso? funciona? Isso também. Como é que funciona? Então, o que a gente se propõe a fazer é trabalhar de forma anonimizada primeiro. Então, eu vou pegar tanto o celular da pessoa ou uma navegação dela na internet, e a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para essa pessoa. Então, eu, Credolab, trabalho na primeira questão do consentimento. Cliente, então, Kessler, você me autoriza a acessar algumas informações, dados do seu celular, de forma que isso possa melhorar a sua nota, ou melhorar o seu limite, ou melhorar a sua aceitação, né, a sua chance de ter um crédito aprovado? Você pode falar não tem problema, ou você vai me permitir e eu vou acessar esses dados. Aí o que eu vou te explicar? Primeira coisa, Credolab, eu nunca sei que eu estou acessando, por exemplo, o celular do Kessler. Eu nunca sei quem está por trás daquele aparelho, e aquilo não me interessa saber, eu não vou usar Mesmo eu dados aceitando. pessoais. Mesmo você aceitando, porque eu não tenho em nenhum momento o seu CPF, eu não estou entrando em nenhuma informação sua pessoal. Lógico que eu prestando serviço para um banco, o banco sabe, porque você precisa ter um cadastro no banco e ele vai saber. Mas eu vou pedir licença para você e vou falar, Kessler, posso ver se o que eu vou entender da sua história, do seu comportamento no seu celular, te ajuda a ter uma nota melhor? Aí você me autoriza. Muito bem. Quando você me autoriza, eu vou entender como aquele comportamento, como aquele celular se comporta. E o que é como aquele celular se comporta? Então, esse celular ele se conecta numa rede 3G, 4G. Esse celular ele tem uma memória de que tamanho? Ele qual é o navegador, né? É um Android, é um iOS? Porque tem coisas básicas que a gente precisa saber até para rodar o aplicativo, né? Então, se eu vou baixar um aplicativo de um banco ou qualquer aplicativo, eu preciso ver se roda. Então, a gente vai entender o navegador, eu vou entender qual que é a própria marca do celular, o modelo, a memória, e eu vou entender como esse celular, como ele interage. Então, por exemplo, eu não preciso acessar a sua agenda telefônica, mas eu sei, porque eu não vou saber que você tem o MISA entre os seus contatos, mas eu sei que você tem 500 contatos lá dentro, e que esses contatos têm telefone, e tem e-mail, por exemplo, cadastrado. Alguns têm, outros não, né? E que você interage com aqueles telefones, porque a gente tem as ligações e tal, mas eu não vou saber que é com o Misa que você está falando ou que é com o Jadre. A partir desse seu comportamento, estou dando um exemplo da sua agenda telefônica, mas você imagina aqui do calendário, como é que você vai se relacionando, a gente vai entendendo como é a personalidade digital do Kessler. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa organizada que anota tudo na agenda do que vai fazer, isso é uma coisa boa, no caso. Perfeito. E concorda que é? A pessoa organizada tem aquela tendência de, eu tenho esse mês, então hoje é dia 9, eu tenho essa conta aqui para pagar, eu tenho isso. Esta organização já diz uma coisa a respeito de você. Por exemplo, isso é uma coisa. A data até e atualização do seu navegador, o próprio aparelho. Então, tem vários fatores que você vai entendendo que vão dizer também um pouco mais a seu respeito. Quando a gente junta isso, a gente consegue coletar milhares de informações do seu celular. Então, essas milhares vão passar por técnicas avançadas de machine learning, porque a gente vai estar lidando com esse monte de dado, e a gente vai ver o que vai ser realmente relevante para responder o que a gente pretende responder, que é se o Kessler é ou não um bom pagador, né? E isso aí vai entrar no modelo. Então, eu vou te entregar um modelo, ou vou te entregar algumas variáveis, alguns atributos, que eu não preciso saber que é o Misa, que é o Jadre, que é o Kessler, mas eu sei que aquela personalidade por trás é uma pessoa, então, mais organizada, que tem um aparelho com mais capacidade, que tem uma gestão da vida digital dela de uma forma que, por exemplo, tem uma tendência maior a ser um bom pagador. Tá, mas aí como que fica aquele, por exemplo, vamos dizer que vocês trabalham para o Banco do Brasil, tá? Tô dando um exemplo só. Tá bom. E aí o Banco do Brasil vai perguntar se pode acessar os meus dados, é isso? Sim. Na verdade é o seguinte.
Eu vou te explicar, então, como é que funciona. Então, eu tenho dois tipos de solução. Eu tenho a minha solução pura, então eu existo como um app. A CredoLab é um app, tem um app lá dentro, se vocês forem hoje lá na Play Store, na Google Play, lá você vai acessar, você vai baixar lá, por exemplo, o meu app. Obviamente, esse app, do jeito que ele está lá, ele vai rodar um score que não está calibrado. E aí, gente, é que assim, eu vou falar coisas porque eu sei que a audiência de vocês já é mais qualificada e vocês já conhecem o tema, mas se vocês acharem que eu estou usando algum termo que não está legal, vocês, por favor, então tá bom. E ali dentro você tem um app, e aí sim sou eu pedindo autorização para o Kessler, para o Misa, para o Jade, para acessar os dados. Mas se eu tenho um parceiro, Banco do Brasil, por exemplo, como vocês citaram, eu vou colocar dentro do aplicativo do parceiro um SDK. O SDK é um coletor, então, aí que precisa ver. Um SDK é um coletor de dados, tá? Então, o que é isso? Eu vou dentro do aplicativo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai me sabatinar com relação à segurança de dados, o Banco do Brasil vai me sabatinar a parte de segurança da informação deles, compliance jurídico normal, isso é o que todo cliente meu faz, né? E aí, depois que a gente passar dessa etapa, eu vou colocar esse coletor lá dentro. Esse coletor, ele é isso daí que vai entrar e vai pedir a informação. Só que quando você estiver, então, navegando, o Banco do Brasil vai decidir em que momento ele quer me chamar. Eu não fico lá monitorando o celular o tempo inteiro. Não é isso. Ele vai me chamar quando você pedir um empréstimo. Ele vai me chamar quando você pedir um cartão. Ou ele vai me chamar quando você quiser abrir uma conta, por exemplo. Nesse momento, eu vou abrir um pop-up para você e vou falar assim, Misa, Kessler, Jadre, me autoriza a coletar os dados? Autorizo. E eu não vou ficar coletando isso sempre, eu vou coletar naquele momento. Coletei os dados. Mas aí naquele momento vai saber que é aquela pessoa. Eu não sei. O Banco do Brasil sabe, eu não. Porque eu calculo dentro do seu smartphone. O que eu tiro de lá é o tal do metadado anonimizado. Se eu tivesse como te mostrar, é bonito, é bem bonito. Não, é super. Parece uma série do Netflix. É muito. O que é isso, gente? O metadado é o transformar o Misa numa sopa de letrinha e número. Então, eu não vou saber que é o seu telefone, eu vou saber que aquele aparelho XPTO1234, que eu acabei de criar essa chave. Acabei de criar essa chave. O Banco do Brasil vai saber, na verdade, né? O Banco do Brasil vai saber. Com aquele código, ele vai saber que é o Misa. Eu vou mandar para o Banco do Brasil, junto com o score, e o Banco do Brasil vai fazer o Lê com CRE, certo? E aí ele vai ter a informação. Ele consegue. Então, o seu credor consegue, porque ele precisa saber para quem que ele está dando crédito. Eu não preciso. E eu não vou acessar e nunca acesso nenhum dado pessoal. Então, eu não tenho nenhuma informação sensível, eu não tenho nenhum dado pessoal. A gente trabalha de maneira muito agnóstica, né? Muito realmente 100% anonimizado. E aí, essa nota eu devolvo para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai entender de que maneira ele quer trabalhar aquilo. Ele pode combinar com o score tradicional, ele pode combinar com o behavior interno dele, ele pode usar isso numa árvore de decisão, e aí vai a estratégia de crédito de como ele viu o melhor resultado. Para que público que eu agreguei? Oi, Jadri. Ah, legal. Uma dúvida, mas quem é que define os critérios? O ponto de corte. Não, os critérios que vão definir se uma característica é boa ou não para a pessoa ter crédito. Por exemplo, o número de contatos na agenda. Quem vai definir assim quantos contatos é o bom, o que não é, enfim. E além vocês ou é o Banco do Brasil, por exemplo? Além disso que o Jader está falando, eu estou começando a entender, e isso seria o score interno dos bancos? Não, também faz parte, pode fazer parte. É que hoje, para te falar a verdade, e desde que eu estou aqui, eu já falei com umas 80 empresas, para te falar tranquilamente, quantas usam isso? Há muitas coletam, porque se você for olhar, quem tem app de banco, e todo mundo aqui tem, quem tem app, se você for olhar nas permissões, eles acessam já tudo. Se você for olhar, e todos com quem eu conversei, que a gente tem que bater o que o cliente hoje já permite o banco acessar, né, e tal, eu olho, eles acessam, mas hoje eles não trabalham da forma que eu estou falando para vocês. Então, ainda não compõem, na maioria dos casos, porque é um uso novo, é uma técnica, são técnicas diferentes e tal. Mas respondendo ao Jadre, quem que vai definir se aquela variável vai entrar ou não no modelo?
Quando a gente conversa com o parceiro, eu vou entender com ele o que ele está querendo responder com o meu modelo. Então, a gente vai querer responder se o cliente é um bom pagador ou não, então, para uma concessão de crédito, né? Ou não, eu quero responder se esse cliente, que já é meu cliente, pode ter um limite mais alto, né? Então, por exemplo, a gente discute uma questão de limite. Vamos pensar no exemplo mais simples. Começamos o relacionamento agora, o cliente vai entrar para abrir uma conta, então, a variável resposta que o modelo vai ter é se ele é um bom ou não pagador, para o primeiro pagamento. Então, ele vai pedir uma linha de crédito, né? E quero saber se ele tem chance ou não de pagar a primeira parcela. Essa é a minha variável resposta. Quando eu coleto os dados, e lembra, eu não sei quem é que está por trás daquele telefone. Eu não vou conseguir fazer, eu não sei se é um termo que vocês já ouviram, o estudo, o backtest, quando a gente volta para trás e vê se numa safra que já performou, como que o Jadre pediu crédito lá atrás e se ele veio a pagar agora ou não. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Eu só consigo ver a vida como ela é hoje, né? Então, eu vou coletar o dado e a gente vai ficar numa fase de piloto com o nosso cliente. Aí eu coleto, então, o dado. Esse dado vai devolver um score para ele, porque eu calculo o score em real time, mas esse score, não sei ainda se quer dizer alguma coisa. Eu vou esperar o Jadre vencer a primeira prestação dele, e o Jadre pagou ou não pagou. Né? Você e todo mundo que pediu naquele período. Então, a gente vai ficar durante um mês, por exemplo, coletando o dado da turminha nova que entrou pedindo crédito. Passou mais um mês, o banco vai me mandar, lembra, o XPTO 1234? Pagou. O XYZ 456 não pagou. O ABCDE pagou. Ele vai me mandar isso. E agora eu tenho a variável resposta, eu posso calibrar o meu modelo. E aí, quando a gente calibra, o que é? A gente vai selecionar as variáveis que conseguiram responder àquele evento. Que variável foi realmente interessante? Que é exatamente o que você perguntou. 500 contatos é bom ou ruim? Ou não quer dizer nada? Aí eu vou ver se essa variável, para o evento que a gente quer responder, deu match. E aí é que é o legal da coisa, porque como os dados que eu uso são dados totalmente diferentes dos dados que, por exemplo, o birô tradicional usa, a gente não tem conflito. Porque quando você usa um dado parecido, ou você tem coisas respondendo a mesma coisa, às vezes, em vez de ajudar, você gera um conflito ali. A variável tem uma alta correlação. É papo técnico, gente, mas para falar que não entra ajudando, não ajuda em nada. Eu não. Eu tenho um conjunto de dados tão diferentes que eu não tenho conflito com os dados tradicionais. Então, quando eu vou pontuar, eu entro agregando no modelo e melhorando a performance dele. Ah, legal. Deu para entender? Não tem nada a ver com, eu tenho um iPhone e eu posso ser um cliente tal, ou eu tenho um Samsung, eu tenho nada a ver com o modelo de celular. O sistema operacional não faz diferença. O sistema operacional. Não faz, mas o que vai fazer diferença? Não faz, você pode até, quando você quiser, inferir renda. Aí tudo bem você querer dizer que o cara ter um Samsung S20 é diferente dele ter um A50. Até aí tudo bem. Você pode querer questionar dessa maneira. Só que renda não quer dizer que a pessoa... Mas é isso que eu ia falar. Mas renda é um evento que a gente não tem nada a ver com a questão da qualidade de crédito. O fato dele ter aquela característica de um aparelho ou outra marca de aparelho vai ser relevante, isoladamente muito difícil, mas vai ser relevante se aquele conjunto inteiro tiver uma característica que vá conseguir responder a inadimplência, o que vou te falar que não é assim que funciona mesmo. Eu acho que eu entendi. No caso, o que vocês analisam os dados assim de várias pessoas, né? Uma grande amostra, e daí, se vocês veem que, por exemplo, dos bons pagadores, a maioria são pessoas que têm mais de 100 contatos na agenda. Daí, ter mais de 100 contatos na agenda acaba virando um critério. Uma variável. Uma variável positiva. Pode ser. Se vocês veem, por exemplo, que a maioria dos bons pagadores tem mais de 25 mensagens recebidas no SMS ali. Então, isso acaba virando uma variável positiva, por exemplo.
É isso. Assim. Hoje, como é que é um modelo tradicional? Vou até falar para vocês, porque eu também já trabalhei com isso antes. O modelo tradicional é da mesma forma, tá? Só que com dados tradicionais. Então, você vai pegar, por exemplo, quantas consultas a crédito você teve, como que você usa o seu limite, se você tem um histórico de relacionamento com o banco há quantos anos, vão entrando essas informações. Essas informações têm a ver com o que a gente quer responder? Tem, ela fica no modelo. Não tem, ela sai. Da mesma forma, só que com outro conjunto de dados, a gente vai fazer com os dados anonimizados, que o Misa gostou do que eu falei, os metadados anonimizados. Porque fica muito mais bonito eu falar desse jeito, dá uma importância, né? Então, da mesma forma, só que o que acontece é que a gente coleta milhares de dados dentro de um celular, porque a gente vai combinando. Então, não é um dado cru assim, marca de celular. Não é assim. A gente vai vendo, será que tem a ver, por exemplo, relação de eventos no calendário por horas úteis? Dando um exemplo. Será que tem a ver o fato de ter 500 contatos, mas 250 estarem só lá o nome com um e-mail e não ter telefone? Será que tem a ver? Então, são coisas que a gente não pensa de primeira, mas que dá para você tirar de combinação a partir do que a gente extrai, e vão gerar milhares de combinações, e a gente vai minerar e vai definir o que no final acabou sendo relevante para responder se o cliente vai ser um bom ou mau pagador. Oi pessoal, tudo bem? Aqui Misael do site Seu Crédito Digital, e só vim aqui para passar um recado, hein? Sempre tem live todos os dias às 20 horas. Isso aqui é um recorte da live, né? Tá assistindo aí o recorte da live. E se tu quiser ver ele na íntegra, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então, cola na gente, curte já aí, apoia o canal, te inscreve e tamo junto. Valeu!